Oi, boa noite, tudo bom? O meu nome é Auriane e eu irei representar o nosso grupo Transporte e apresentar a nossa proposta, que é focada em inovação e logística portuária. Aí a gente se pergunta, mas por que dessa ideia de inovação na logística portuária? Um dos motivos da gente ter tido essa ideia é porque o transporte marítimo representa 90% do comércio internacional e no Brasil 80% das exportações são realizadas pelo mar. E além disso, a projeção de demanda para os portos brasileiros devem aumentar cerca de 92% até 2042. Ou seja, é uma área que tende a crescer muito e ser bastante valorizada no futuro. E justamente na área de logística, descobrimos que há falta de investimento em obras de infraestrutura, principalmente por ser um sistema extremamente burocrático para realizar obras, sejam elas de melhoria ou até mesmo de reparos. E pelas pesquisas que fizemos, vimos que a parte mais afetada da logística é a falta de comunicação e atualização de dados em tempo real, sendo que esses problemas acarretam em problemas terceiros, principalmente atrasos e desperdícios. E o nosso principal objetivo é agilizar e facilitar o processo de carga e descarga, assim diminuindo atrasos e simplificando a comunicação no transporte de mercadorias. E com isso, vai aumentar a produtividade, ou seja, o nosso cliente terá mais lucro. E aí que entra a nossa proposta, que é ter um aplicativo focado nos operadores de portas na área de logística, para auxiliar e ser um suporte a mais para ter essa facilidade e praticidade. E ele vai servir tanto para transporte marítimo, transporte ferroviário e até mesmo rodoviário. E além de ser um aplicativo de fácil acesso, o usuário teria acompanhamento de dados em tempo real, como por exemplo, o aplicativo será linkado com a questão climática e ele soará um alerta ou até mesmo um alarme se o usuário desejar ativar, para quando, por exemplo, tiver uma tempestade. E aí eles já se preparariam para fazer a carga e a descarga de maneira mais rápida ou até mesmo a diaria. Um outro exemplo seria para alertar a passagem de nível, que é quando eles sobem uma alavanca e por trem passar e consequentemente o porto para e acontece congestionamento, trânsito. E quando você tem esse alerta, você saberia exatamente a hora que o trem irá passar. E aí você prepararia para imprevistos e atrasos. E além disso, ele teria mapeamento de dados, ou seja, todos os dados de previsão, as rotas mais simples, as rotas mais longas, chegadas, demanda, custos, quantidades, seriam todas colocadas numa nuvem que a pessoa teria fácil acesso para localizar. Por exemplo, se ela quisesse ver o que aconteceu num determinado dia, era só ela acessar a nuvem e confirmar o que aconteceu naquele dia, o porquê houve atraso. Outra parte da proposta seria a parte de divulgação, ou seja, eles teriam gratuidade no primeiro serviço. E também teríamos um servidor para sempre ter em tempo real o que está acontecendo, como por exemplo o GPS e a previsão da chuva, né? E além desse servidor manter contato com o transporte, também teríamos um fórum para os usuários compartilharem experiências e informações que julgarem necessárias, como se fosse um compartilhamento de ideias e dúvidas que todo mundo pode se comunicar. E por falar em dúvidas, também teríamos uma opção de help desk, que auxiliaria o usuário, como por exemplo, se ele não conseguisse acessar a nuvem ou tivesse algum erro na hora de verificar dados, ele acessando o help desk, ele conseguiria ajuda por lá. Aqui nós temos a nossa interface, que dá para ter uma ideia de como funcionaria, tendo informações sobre a previsão do tempo, a passagem de nível, se estaria ainda interditada ou não, o tempo para a chegada no porto, cronogramas, rotas pedidas e os dias certinhos. Essa é a nossa proposta. Agradeço a atenção de todos e tenham uma boa noite.